Olá a todos que acompanham este programa, está começando mais um Bom Dia Mercado. Estou gravando esse vídeo para falar sobre o meu planejamento para trabalhar o primeiro jogo da Eurocopa entre Itália e Turquia. Turquia e Itália, jogo que vai acontecer no Estádio Olímpico de Roma. Tá? Todos os jogos que a Itália fizer nessa primeira fase será em casa. Então, tanto o mando de campo, sendo mandante ou visitante, ela jogará em casa. Beleza? Eu vou deixar no meu Telegram a lista de como é que está a questão do público liberado na Europa. Tem alguns estados que vão liberar 100%, tem alguns estados que vão liberar uma porcentagem menor, mas faz muita diferença a questão do público em relação ao time que está jogando em casa. Beleza? Antes de falar desse jogo, mais uma competição grande que eu pretendo trabalhar integralmente, né? Já pedi folga lá para o meu pai para poder me dedicar integralmente aqui. Dei uma pausa lá na reforma para poder fazer essa Eurocopa, um mês de Eurocopa. Também vamos ter Copa do Brasil, Copa América rolando, Campeonato Brasileiro. Então aqui no Brasil as coisas não param, então vai ter muito jogo. Eu vou tentar me dedicar a isso. Vou tentar estar aqui quase sempre no Bom Dia Mercado para falar do meu planejamento. Sei que como vai ter muitos jogos, muitos de vocês não vão conseguir assistir, mas espero que ajude de alguma forma vocês. Se quiserem me acompanhar no meu Telegram, o link do meu Telegram está aqui embaixo. Vou tentar comentar tudo que eu estou fazendo, desde que não me atrapalhe na hora que eu for digitar, para não perder a atenção no jogo. E também vou trabalhar quase todos os jogos lá com o pessoal do Leitura. Se você quiser saber mais sobre o Leitura, o link está aqui embaixo. Beleza? Então vamos falar sobre o dia de hoje. Acabei de terminar o jogo do Internacional. Então eu estava gravando o jogo aqui no meu computador. O mercado, então deve estar tudo cagado aqui. Deixa eu colocar para cá. Aqui os nossos cenários. E aqui o SofaScore, cheio de propaganda aí, SofaScore. Deixa eu colocar para cá os nossos cenários. Aí, beleza. Show. Bom, os primeiros cenários que eu tinha traçado era para trabalhar um possível back favorito no primeiro tempo no Atlético Mineiro com o Remo. E para tentar buscar alguma coisa a favor do Internacional com vitória no primeiro tempo. O Atlético Mineiro com o Remo começou e eu não estava aqui, né? Tive que resolver uma coisa no centro, tanto na hora do jogo do Flamengo quanto na hora do jogo do Atlético. Não vi o começo do jogo do Atlético, não vi o começo do jogo do Flamengo. Me parece, pelo que eu vi do pessoal da aula de leitura, que o jogo do Flamengo foi um amasso. Teve uma leitura total para back Flamengo. Então é bem provável que eu pegaria esse gol se eu estivesse por aqui, mas não peguei. Não teve padrão nenhum para correção do Flamengo, tá? Diferente do que aconteceu hoje com o Grêmio. O jogo do Grêmio com o Brasiliense foi uma loucura. A odd do Grêmio começou perto de 1,50 e mesmo o Brasiliense não aplicando uma superioridade em campo, só o fato do Brasiliense ter a bola e o Grêmio com uma expectativa de jogar como um favorito tá tão preguiçoso em campo, o mercado tomou um susto. E o susto do mercado ele foi cada vez se impulsionando mais. Essa odd não parava de subir. Ela deu uma pausa a 2,08, 2,10 e depois ela voltou a subir de novo, quase bateu a 3. E o Brasiliense só foi de fato criar uma situação de perigo lá depois dos 40 minutos do primeiro tempo. Então trabalhar esse lay ao Grêmio foi muito tranquilo de fazer. Mesmo para o mais medroso trader, aquele lay ao Grêmio ele tinha muito padrão. Porque o Grêmio não fazia nada. O Grêmio simplesmente não quis jogar o primeiro tempo inteiro praticamente, né? Chegou a criar, depois que o Brasiliense criou uma situação de perigo, o Grêmio foi lá e criou também. Então foi uma situação de lei ao Grêmio muito tranquila de se trabalhar. Eu não peguei toda a subida, mas eu peguei boa parte dela. E aí no final, logicamente com lucro, eu tentei buscar alguma coisa a favor do Grêmio. Cheguei a estar com uma bola na trave a favor da minha posição, não com uma odd tão alta ainda, e depois com uma odd alta lá em cima. Alguns contra-ataques que o Grêmio podia ter aproveitado, não aproveitou, mas do geral foi um jogo onde eu evitei trabalhar o mercado de gols, o Brasiliense muito fraco, depois o jogador a menos, então o Grêmio teve tudo para matar o jogo, mas não quis, tá? Então foi uma correção brutal do Grêmio, coisa que não aconteceu em nenhum outro jogo hoje, né? Chegou a odd do Inter a subir um pouquinho, mas segurou bastante. A odd do Flamengo, pelo contrário, até desceu. O Flamengo estava amassando o Curitiba, daria para ter pego esse back Flamengo se eu tivesse aqui. O Atlético Mineiro eu não sei como é que foi o início, eu sei que foi um gol, acho que de bola parada. E
Então esses dois primeiros aqui, ó, não tive leitura para trabalhar back Inter. O Inter ele jogava, eu comentei no meu Telegram aqui embaixo, ele jogava da seguinte maneira: do meio para trás era o Internacional com muita dificuldade de saída de bola, que tinha mais, que tinha volume na saída, que tinha mais jogadores, que tinha uma diferença numérica de jogadores, com uma pressão do Vitória sendo feita com poucos jogadores, uma marcação-pressão, ou seja, o Inter poderia tabelar, sair tocando rápido para poder abrir espaço, mas não. Era uma lentidão, tocava daqui, tocava dali. Quando chegava para o goleiro, alguém pressionava, o goleiro quebrava de maneira errada, dava no pé do Vitória. Então o Inter saindo com a bola era um Inter horroroso. Era o que não deixava eu fazer back Inter. Agora, o Inter quando passava em transição para o campo ofensivo, carregando a bola, levando a bola, fazendo aquela transição, era muito perigoso. Sempre encontrava espaço e poderia ter aberto o placar. Nem chegou a entrar muito na área, não. Foi muito chute de fora da área. Mas tinha essa deficiência lá na parte de saída de bola que não me deixava trabalhar em back Inter, né? Então eu acabei ficando de fora de match odds. O Inter se complicou num cartão vermelho, né? Acabou tendo uma expulsão com o mesmo jogador que foi expulso contra o Fortaleza, naquela goleada que o Fortaleza aplicou no Inter, o mesmo jogador expulso. E aí eu fui começando a olhar com bons olhos para o mercado de gols. Não tinha olhado para o mercado de gols até então. O limite foi bater a minha cotação próxima ali dos 60 e poucos minutos. E eu comecei a trabalhar o limite. Peguei o primeiro gol do Vitória, que foi um golaço, que bateu na trave, depois o rapaz fez o gol. O Inter empatou, depois o Vitória fez mais um e mais um. E eu fui pegando o limite, o 0,5, o 1,5, o 2,5, o 3,5 e o 4,5. Até o 3,5 foi excelente, depois o 4,5 obviamente não bateu. Comentei como é que eu trabalhei esse jogo lá no meu Telegram, então se você quiser dar uma olhada, dá uma chegada lá. Não é uma situação normal, geralmente eu não trabalho vários limites assim, mas já me aconteceu na Bundes 2, do gol sair muito rápido, né? Coisa de 1 minuto de exposição, o gol sai muito rápido, você continua vendo valor, você continua vendo espaço, o cenário era propício porque o Inter precisava marcar e assim foi indo, tá? Então, dos jogos que eu tinha separado, não trabalhei nada no jogo do Ceará com Fortaleza. O começo do jogo foi muito laicar, a mesma odd que o mercado num escanteio do Ceará descia 4, 5, 6, 7, 8 ticks, depois numa falta perigosa para o Fortaleza subia tudo de novo, mexendo demais até que o Fortaleza fez o primeiro gol. Logo em seguida o Ceará falhou, né, e acabou dando esse gol de presente para o Fortaleza, o segundo. Poderia ter tomado o terceiro ainda no primeiro tempo e aí só foi tomar o terceiro no segundo tempo. Fortaleza classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Então é isso. Vamos falar só de Eurocopa agora. Deixa eu passar só pelos jogos aqui para não fazer confusão. Então o Grêmio 0-0 com o Brasiliense, classificado. O Flamengo, primeiro jogo de ida, ainda com muito desfalque. O Flamengo venceu o Curitiba muito mal. Não apresentou tanta resistência assim contra o Flamengo. O Atlético Mineiro confirmou a classificação contra o Remo. O Remo fez um golaço de fora da área. Fortaleza classificado também. E o Vitória eliminando o time do Inter da Copa do Brasil. Mais um time grande, com uma expectativa grande no Inter, que cai. Já estava em crise o Internacional e agora é bem provável que exploda uma crise muito grande lá para o lado do Inter. O Ángel Ramírez está completamente ameaçado, muito difícil ele ficar no cargo depois de uma eliminação dessa, né? Já não tinha vencido o Gauchão, já tinha tomado aquela sacolada no Brasileirão e agora é bem provável que essa pressão faça o Internacional demitir o seu treinador, que eu acho que até está com Covid, se eu não tenho certeza, tá? Então vamos lá. Dia de amanhã eu vou focar na Eurocopa, Turquia e Itália. Uma cotação da Itália de 1,50, próximo de 1,55, tá? Vamos dar uma olhada na questão das partidas. A Itália está sem derrota há 27 jogos. Isso precisa ser levado em consideração. Depois que a Itália ficou de fora do Mundial de 2018, a Itália passou por um processo de reformulação muito grande. Isso tem surtido efeito. Obviamente que a Itália não joga só com times ponta, né? A Itália joga com alguns times menores. Vamos dar uma listada aqui nos últimos jogos da Itália. Venceu a República Tcheca num amistoso, San Marino, Lituânia, Bulgária, Irlanda do Norte, Bósnia, Polônia, Estônia,
Estônia. Aí teve 2 jogos aqui, ó, Holanda e Polônia também, que não conseguiu vencer, que empatou. Ou seja, não são... A gente não pode também pegar um cenário... Nossa, a Itália é uma super seleção que não perde a 27 jogos, mas porque ela também não joga também com seleções muito fortes. Algum jogo ou outro, né? Mas é uma seleção que vem sofrendo pouquíssimos gols. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Tomou 1 gol da Holanda e só. E só. Nos últimos 10 jogos tomou 1 gol da Holanda. Deixa eu dar uma olhada mais a fundo aqui na situação da Itália. Deixa eu tirar minha imagem para cá. Ó. Foi 1 gol contra a Holanda que está aqui atrás. Depois tomou 1 gol da Bósnia, 1 da Armênia, 1 da Finlândia, aí Armênia de novo, Bósnia de novo. É uma seleção que toma pouquíssimos gols, né? Pouquíssimos gols. Então, me causa no pré, né? Numa análise pré, uma sensação assim, talvez buscar cenário de gols muito espaçado no jogo da Itália não seja muito bom. Mas eu não levo muito isso em consideração, eu levo muito mais o live, né? Agora vamos falar da Turquia. A Turquia vem melhorando muito, tem ótimos jogadores ofensivos. Eu não vou listar agora jogador, vou deixar para depois, mas tem muitos jogadores muito bons também. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos da Turquia. Moldóvia, Guiné, Azerbaijão, Letônia, Noruega, Holanda, Hungria, Rússia, Croácia, Sérvia. Já tem uma gama de adversários assim um pouquinho mais difíceis, né? Última vitória desses 10 jogos contra a Hungria lá na Nations no ano passado, tá? A característica de jogo da Turquia é um jogo que não é tão veloz, né? Tava comentando isso hoje cedo. Não é tão veloz, mas é um jogo de contra-ataque que encaixa muito bem, né? Eu me lembro do último jogo que eu trabalhei da Turquia, foi contra a Rússia, acho que é esse jogo aqui, ó. Turquia e Rússia 3-2, exatamente. A Rússia saiu na frente e a Turquia virou o jogo. Eu trabalhei esse jogo, foi um jogo... Nesse jogo especificamente, a Turquia conseguiu implementar uma velocidade muito boa. Então, quando a gente pensa numa Itália 1,50, a 27 jogos sem perder, obviamente que a primeira coisa que vem na nossa mente é um padrão de back Itália, né? É o que a gente espera inicialmente, e não está errado, né? Mas é preciso levar alguns riscos em consideração. O primeiro risco é o contra-ataque da Turquia, né? Se eu tenho uma Itália com uma linha mais alta, eu tenho uma Turquia com possibilidade de aproveitar essa exposição da Itália para tentar criar perigo. A segunda questão é a bola aérea da Turquia, que é muito boa. Eu já vi vários jogos no final do jogo onde a Turquia está pressionada, que ela usa muito da bola aérea para tentar vencer os seus jogos, tá? Principalmente em casa. Nesse caso aqui, vai ser, como eu falei, no Estádio Olímpico de Roma, e a Itália joga, entre aspas, em casa. Então, inicialmente, eu venho para tentar buscar o quê? Uma confirmação de favoritismo da Itália. Lembrando que em Eurocopa, Copa do Mundo, financeiramente no mercado, a questão de liquidez é muito forte. É muito provável que a gente tenha milhões sendo transacionados nesses mercados. E aí, o que acontece? Geralmente, quando isso acontece, é levado em consideração, ainda mais do que os mercados convencionais, o peso da camisa, o elenco, né? De onde a equipe pode tirar ou não do banco. Então, tudo isso é levado em consideração. É claro, o live é que vai dizer o que o mercado, como que o mercado vai corresponder. Mas a questão de movimentação nos mercados, quando tem muita liquidez, ela pende para os dois lados. Se a Itália estiver muito mal, a velocidade de correção vai ser maior ainda. Se a Itália estiver muito bem, é muito difícil que a odd da Itália vá conseguir se movimentar, ela vai ficar travada, porque vai ter muito dinheiro entrando. Agora, mesma coisa que eu falei hoje cedo, né, no caso foi ontem, do jogo do Curitiba com o Flamengo. Para a odd da Itália de fato subir,
se você vier para trabalhar no Lei Itália, não basta que a Turquia recupere uma bola ou duas e crie uma situação de perigo. O mercado vai levar em consideração esse peso da camisa da Itália. A Turquia tem que ter mais proatividade, a Turquia tem que ter mais recuperação de segunda bola, a Turquia tem que manter um pouco mais a bola e ela tem que dar continuidade nesses ataques. Não pode ser situação esporádica, porque isso não vai convencer o mercado, principalmente o mercado com tanta liquidez, né? Lembrando que a gente tem uma Itália hoje com uma parte ofensiva muito boa, né? O trio ofensivo da Itália, Ciro Immobile da Lazio, artilheiro nato, Insigne do Napoli e Berardi do Sassuolo. Temos o Barella da Inter, Jorginho do Chelsea, Locatelli, que também joga no Sassuolo, se eu não estou enganado, Spinazzola e Florenzi. Florenzi voltou agora do PSG para Roma, ou seja, dois laterais praticamente da Roma, Bonucci e Chiellini da Juventus, e Gianluigi Donnarumma, o famoso, carinhosamente chamado por mim, Capeta, que cata demais, que provavelmente talvez vá até para o PSG também. Isso consegue me mostrar por que a Itália toma toma poucos gols, né? Tão poucos gols. Porque realmente é uma defesa, principalmente perto do Donnarumma ali, Chiellini e Bonucci, mais fechada, tá? Turquia, temos Burak Yılmaz, artilheiro e campeão com o time do Lille, na França. Temos outros jogadores, mas principalmente Hakan Çalhanoğlu, que fez uma excelente temporada no Milan também. Temos uns outros jogadores que têm nomes muito difíceis de se pronunciar, que eu não vou me arriscar aqui para não passar vergonha, mas o time da Turquia é muito organizado e é um time bom de transição ofensiva. Não é tão veloz como eu falei, mas é um time bom de transição ofensiva. O que eu espero para esse jogo, para a gente finalizar? A Itália com posse de bola, a Itália tendo domínio próximo à área da Turquia e a Turquia tentando escapar num contra-ataque. Por que eu acho que esse jogo não tem tanta tendência assim de poucos gols como o mercado talvez acredite por conta da Itália sofrer poucos gols? Porque é o primeiro jogo. Geralmente, como a gente vai ter 3 jogos aí para cada seleção, geralmente quando a gente chegar próximo do último jogo, já vai ser pensamento de classificação, o que eu preciso fazer, se eu fizer um ponto aqui eu já consigo segurar, mas no primeiro jogo, aquela tensão de ir para cima, de resolver, e eu acho que isso pode dar para a gente alguns cenários de gols. Talvez não para 4, 5, 6 gols, mas talvez para 3, um cenário mais moderado. Talvez eu pense nisso, tá? Para eu trabalhar back Itália, como sempre, você já me conhece, o que eu preciso? Posse é muito importante para mim? Não necessariamente, mas para eu me sentir confortável, é uma posse seguida de finalização com recuperação de segunda bola, né? Quem que briga por essa segunda bola? Onde está a linha defensiva da Itália lá em cima, na entrada da área, brigando por essa segunda bola e não tomando, obviamente, os contra-ataques que a Turquia vai tentar implementar. Se a Turquia começar a puxar contra-ataque, não precisa ser 2, 3. Basta que ela puxe 1 e eu já veja que a Turquia tem condição em relação ao posicionamento de puxar mais do que 1 daqui a pouco, eu tô fora. 1 contra-ataque às vezes para mim é um alerta, 2 já é motivo para eu fechar, tá? Isso não quer dizer que eu vou tá back Itália e aí ela começou a tomar contra-ataque, eu vou fazer lei Itália, de maneira nenhuma. Comentei com vocês que para tá lei Itália eu preciso de uma Turquia superior e não criando situações de perigo esporádico. Então, pressão da Itália, padrão de back forte, back Itália é o que eu venho buscar inicialmente. Se eu tenho uma Itália cedendo contra-ataque, não recuperando segunda bola, eu simplesmente vou ficar de fora do back e não necessariamente fazer o lei. Para estar lei Itália, eu preciso de uma Turquia superior. Ou seja, para a gente conseguir trabalhar um lei Itália, como foi, por exemplo, a situação do Grêmio, é bem parecida as cotações, dado as devidas proporções. Quanto mais a Itália decepcionar o mercado, ou seja, a expectativa alta e o mercado vendo que a Itália não está correspondendo, mais essa cotação da Itália tem a corrigir. Beleza? Eu vejo vocês então amanhã, estou gravando esse vídeo à noite. Uma excelente Eurocopa para todo mundo. Gestão de banca. É uma competição grande? É uma competição grande. Envolve muito dinheiro, mas é mais uma competição
que você precisa ter gestão de banco. Mesmo dinheiro que você faz na Eurocopa, você vai conseguir fazer numa Copa do Brasil. Tá? Tamo junto.